caro expressionauta. A nova edição do Duplo Expresso é a primeira do segundo semestre de 2021, salvo engano. Eu acho que a gente terminou no finzinho de junho, né, desse ano. E estamos de volta com uma edição especialíssima, em que temos aí já na sala, você pode vir conosco, Pepe Escobar, o nosso rockstar da geopolítica global, e o seu amigo que hoje fala conosco diretamente de Buenos Aires, já que não poderemos contar nessa semana com Eduardo Jorge Vior, ele que está numa reunião inadiável. Bom, ele disse que a reunião não era nem com Cristina Kirchner, nem tampouco com Alberto Fernandes. Agora, se é verdade ou não, eu não sei, tô brincando. Não é? Acho que não é, pelo menos ele me falou que não seria com essas pessoas. Não vou dar mais detalhes. Ele que é um militante peronista, não pode estar conosco, e numa semana em que é muito importante a gente compreender no Brasil, já que não há a devida atenção nos meios hegemônicos e até tampouco nos meios alternativos ao que se passa no nosso vizinho, um dos nossos principais parceiros comerciais, inclusive que nos alerta para o que pode acontecer mais à frente, quando você faz uma frente muito ampla, que tem muita contradição, no que a gente pode extrapolar para o Brasil, no que não pode, e por isso temos aqui Sebastião Tapia, jornalista especializado também nas questões geopolíticas, relações internacionais, e a quem eu agradecia imensamente, Pepe, antes de você chegar na sala, pela publicação que ele fez do seu artigo do ano passado, desvendando toda aquela história do Banestar, dos documentos do Odebrecht, e fez uma introdução fantástica que eu fiz questão de republicar no nosso site, no Duplo Expresso e nas minhas redes sociais. E a gente até conversava, né, que a banda criminal, né, a gangue do Dário Messer, esse pessoal todo, é importante para a gente entender todo o contexto regional do Cone Sul, porque ela tem ramificações no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, financia os cartéis de drogas, inclusive colombianos, e financia, o que é muito importante, operações clandestinas, Black Ops da CIA e do Mossad na região. Então, é muito importante falar disso, são poucas pessoas que ousam falar. Então, eu tinha que agradecer a ele, já agradeci privadamente, agora agradeço mais uma vez em público. O Pepe, você falou que vai entrar detonando, mas eu peço brevemente que você faça uma introdução do seu amigo Sebastião Tapia para quem não o conhece ainda. Boa madrugada, Pepe, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Abra seu microfone aí, mandei um convite. Tava fucking mute, unmute. Right. Sebastião, enorme prazer. Eu encontrei o Sebastião ao vivo há 2 anos, quando eu fui a Buenos Aires depois da entrevista com o Lula. Foi um grande prazer, a gente se conhecia só pela internet, trocávamos informações, diálogo, o Sebastião publicou algumas coisas que eu tinha escrito, e é muito legal de ver aqui, Sebastião. Mesmo não podemos brindar com uma botija de Malbec, mas bom, that's another story, né? Porque seria legal que você se incorporasse para falar da Argentina para o Brasil, como o Vior, evidentemente. Vocês são 2 dos melhores analistas da Argentina, se não da América Latina inteira. E isso acho que vai ser muito legal especialmente para a garotada do Brasil, para ter uma visão do vizinho muito mais ampla, geopolítica, geoeconômica e cultural também, né? E então, superarmos a maldição de Tordesilhas, que parece que colocou um oceano. A maldição de Tordesilhas, exatamente. Então, é um grande prazer te ver aqui, e é legal que, acho que depois dessa live, você já vai ser conhecido substancialmente em vastos setores do Brasil. Ele conversava comigo ainda agora, Pepe. Bem-vindo. Ele está impressionado com o engajamento da comunidade. Eu estava olhando os comentários antes de a gente entrar no ar e falei, nossa, mas é um pessoal muito engajado. Eu falei, você não viu nada ainda. Nossa! Ô, Sebastião, dá um alô para a galera aí antes, e se você quiser acrescentar alguma coisa, essa apresentação aí muito gentil do Pepe Escobar, para ele poder soltar os ICBMs, ele vai falar tudo o que está rolando na SCO, a Organização de Cooperação de Xangai, como isso tudo vai dar as linhas gerais para o grande projeto de integração eurasiana e os simulacros que surgiram como resposta improvisada e tal nas últimas horas. Sebastião Tapia, bem-vindo ao Duplo Expresso. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias, Pepe, por haberme invitado. Es un placer estar acá con ustedes, con alguien de su calibre. Así que bueno, acompañaremos en todo lo que podamos, dando una visión desde acá, desde Argentina. Olha só, Pepe, pode soltar os CBMs, mas antes eu queria perguntar aí para quem nos ouve, como é que está o áudio, se está equalizado o dos nossos distintos comentaristas e o meu, está mais ou menos na mesma altura, está harmônico. Pepe Escobar, vamos aos CBMs.
Bom, tem na verdade é uma coleção de Quinzals, né? É como se fosse toda a família Quinzal que foi disparada essa semana. Não por acaso, todos nesta semana, né? Nossa, olha, tem 3 Quinzals principais. Um é o que está acontecendo mesmo no novo governo interim em Cabo, no Afeganistão. 2, o dia de hoje, que foi o dia provavelmente mais importante em termos de Eurásia deste século, sem dúvida nenhuma. Pepe Escobar, você está com um retorno, você deve estar com algum YouTube aberto aí que está dando um eco com delay seu. De repente fecha a janela aí. Não, é o celular? Tem um YouTube. Tem um YouTube no meu phone. Peraí, deixa eu... Com 2 Pepe Escobars concomitantemente, você derruba o imperialismo, Pepe? Aí não dá, aí acaba o jogo. Não é isso. É que eu nunca abro o YouTube no phone, mas eu estava assistindo um monte de discursos da SEO no telefone. E eu deixei aberto o volume. Aliás, importantíssimo, avisando. Antes, quando eu abri o sinal, eu vi que já começou o YouTube a ficar que nem aqueles eletrocardiogramas. Pip, pip. Então, se você que está nos assistindo, se falarmos alguma palavra proibida, como Hamas, né, como Haqqani Network e tal, e o sinal do YouTube cair, pois é, vá a duploexpresso.com, tá aí na tela, você está vendo, e temos aqui, ó, tá lá, postagem fixada, Detonando Geral. Piero Leiner, Pepe Escobar, Sebastião Tapia e o que você precisa saber é que você encontra integrada a janela do YouTube, que infelizmente não é garantida até o final, mas a gente tem logo embaixo, integrado para facilitar, no seu navegador vai abrir a janela do VK Russo, esse garantido até o final, cortesia da Gazprom, que é a dona. E se você não tiver o VK, tiver algum problema, embaixo tem esse link aqui, ó, do próprio VK, que você abrindo, você não precisa ter o VK instalado, não precisa ter conta, vai abrir no seu navegador e você poderá acompanhar a gente garantido, ó, pela Gazprom até o final, tá vendo? Abrir aqui no navegador e você consegue tranquilamente assistir. Então, Pepe Escobar, pode falar de Haqqani Network, Hamas, tudo que você quiser. Bom, então, os 3 Quinzal principais da semana. Que a gente vai conversar em detalhes sobre. Número 1, o que está acontecendo em Cabul mesmo? Que é uma história extremamente complicada e extremamente desconfortável também. Não só para os talibãs, mas para todo mundo que está em volta, que está querendo que eles deem certo. O Quinzal principal, que é por onde a gente vai começar, é o dia de hoje, que foi o dia mais importante da integração euroasiática desde o início do século, porque é o dia onde estava todo mundo, os principais na mesa, e Xi, Putin e Modi por teleconferência. O presidente do Irã, Ibrahim Raisi, estava na cúpula Indo-Chame em pessoa e fez um discurso muito, muito bom. O tema principal era o Afeganistão, que foi discutido extensivamente por todos eles, especialmente os 3 vizinhos da Ásia Central, com a Rússia e Paquistão especialmente. Teve, por exemplo, a principal quadrilateral fora da programação oficial, que foi hoje também. Foi uma quadrilateral. Olha quem estava na quadrilateral: Lavrov, Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Qureshi, que estava na delegação do Imran Khan, primeiro-ministro, e o Raisi, com o ministro das Relações Exteriores dele. Adivinha qual era a pauta? Afeganistão. Então, esses 4 discutiram Afeganistão entre eles, praticamente em privado. Rússia, China, Paquistão e Irã, que são os personagens principais, fora os vizinhos da Ásia Central. E o terceiro Quinzal foi a reação antecipada, porque veio um dia antes, desse negócio que a gente ainda está pensando como é que vai chamar. O melhor acrônimo que eu achei até agora é You Suck A. U-S-U-K-A. Vocês podem imaginar o que seja You Suck A. Eu não vou traduzir, tá? Porque senão eles vão cortar o programa. Bom,
Aí pode ser o Suctralásia, Yakuzalásia, Acus, Uzuka. Essa palhaçada ridícula, infantil, de um pacto de segurança entre Estados Unidos, Boris Johnson e os seus Tories, e o Scott Morrison, que talvez seja o pior primeiro-ministro da história da Austrália, segundo os meus próprios amigos australianos, segundo eles mesmos, para mais uma manobra de contenção da China. Agora, você esperar que 4 ou 5 submarinos nucleares que não vão ser construídos antes de 2030, como o nosso amigo Andrei Martyanov já explicou, e tem uma matéria sensacional no blog dele falando sobre isso, que isso vai dissuadir a China a fazer seja o que for. Inclusive porque se eles quiserem tomar Taiwan, não vai ser em 2030, vai ser daqui a pouco. Breve. Ô Pepe, nesse caso, é pior do que político brasileiro que antes de eleição faz inauguração de pedra fundamental. Eles fizeram uma inauguração de press release, praticamente. Inauguração de press release, exatamente. Agora, por que eles fizeram isso esta semana? Tem uma explicação. Porque a semana que vem vai ter a primeira cúpula em pessoa, com mascarinha e toda aquela palhaçada, em Washington, do Quad. Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Então, antes, como tradição americana, você precisa ter um breaking news. Você precisa oferecer algo. O que eles ofereceram foi justamente essa, como muito bem definido pelo Le Drian em Paris, facada nas costas. Porque essa facada nas costas, para o complexo industrial militar francês, representa 56 bilhões de dólares. É um negócio brutal. Esse acordo estava sendo negociado há anos, estava fechado. Claro, não construíram nem uma carcaça de submarino ainda, mas ia começar nos próximos anos. É um negócio a longuíssimo prazo. Pepe, a relevância... É um contrato assinado. Isso tem uma relevância macroeconômica para a França. A França é o país... É o país da União Europeia que tem a pior balança comercial. Então eles precisam exportar onde eles têm alguma vantagem comparativa. Você acha que isso vai ser o suficiente para baixar o de Gaulle no menino do Rothschild ou não? Mas é justamente isso que eu estava conversando hoje, e eu já perguntei para alguns amigos em Paris. Um deles já me disse, olha, se esse reizinho tivesse culhões, ele pegava o telefone e ligava para o Xi hoje. Vamos fazer uma parceria estratégica. Já está sendo discutido isso no establishment francês. Vocês não fazem ideia. A melhor tradução de food rage é uma raiva absolutamente enlouquecedora que tomou conta desses descendentes de Voltaire. Você imagina o estado que eles estão agora. Porque foi uma afronta não só ao complexo industrial militar francês, ok, isso daí, Dassault, Lagardère, ok, mas ao establishment francês, a política externa francesa e a presidência francesa. Mas foi um tipo, imagina, são aqueles frogs lá, fodam-se eles, vamos fazer o deal que a gente quer, para vender os nossos submarinos para aquele bando de cangurus lá embaixo. Foi exatamente o que aconteceu. E os franceses perceberam, o establishment percebeu, ninguém sabe qual vai ser a reação oficial, vai rolar sangue, como diriam os irmãos Cohen, there will be blood. A gente não sabe ainda como isso vai acontecer. E, claro, se o reizinho vai ter um culhão de, na verdade, reduzir as relações transatlânticas ao mínimo indispensável e abrir ele já deu a entender que ele abriria um front mais próximo com a Rússia. E, na verdade, seria ele abrir um fronte mais próximo com a Rússia e a China a partir de agora. Pepe, o que torna mais importante ainda o resultado das eleições na Alemanha. Né? Eleições na Alemanha, sim. Outro aspecto interessante a gente considerar aí também, eu não sei se você viu, Pepe, mas no Twitter ontem, o Nigel Farage, ele colocou algo que estava subentendido, mas que ele colocou explicitamente. Ele falou, olha, gente, tá aí a vantagem, né, o que a gente logrou com o Brexit. Se não tivesse Brexit, a gente nunca poderia ter entrado nessa aliança militar. Então ficou claro também que ali o grande interesse estratégico dos Estados Unidos também era poder fazer isso, né, e formar essa força... Claro, porque a relação especial não vai morrer.
A relação especial são os anglo-saxões, e isso já vem de 200 anos. Eles dominaram o século XIX, os americanos dominaram metade do XX, já perderam o XXI, mas ainda é Anglo-Saxon Power, os 5 óleos, e claro, na cabeça desses mackinderianos dementes, que na verdade leram mal o Mackinder e o Spikeman, eles não entenderam exatamente o que o Mackinder e o Spikeman estavam falando, eles acham que você instrumentalizar a Austrália vai causar algum tipo de dor de cabeça na China. Isso é de uma estupidez que não tem nem tamanho. A Austrália já estava se esfaqueando nas costas antes com o Scott Morrison. A China era o maior parceiro comercial da Austrália. Os australianos começaram a, na verdade, se auto-infringir barreiras, e agora a China nem liga mais para a Austrália. O Pepe Escobar, minério de ferro... Ela tem a ASEAN inteira. Minério de ferro tem muito lugar, não só na Austrália, como no Brasil. Mas tem um projeto enorme em Gana, que é considerado a Carajás da África, que os chineses estão pegando. Então, assim, infelizmente... Os chineses têm minério de ferro espalhado pelo planeta. Eles não precisam da Austrália. Cobre, tudo bem. Tem umas minas de cobre absolutamente gigantescas na Austrália de propriedade chinesa. Tudo bem, eles podem explorar na Indonésia, eles podem explorar no Afeganistão mais tarde. Para eles não, commodities para eles não é o menor problema. O que mais a Austrália tem para exportar para os chineses? Nada. Em alguma medida, você vê uma simetria um pouco, talvez não perfeita, mas a gente vê um aracrizinho, um suicídio da elite australiana, dando tiros no pé econômico, semelhante ao que a gente vê no Brasil também, agredindo a China e tal, gratuitamente, o que se traduz em prejuízos econômicos. Agora, eu achei interessante, a Nova Zelândia, que é um dos Five Eyes, já se manifestou publicamente ou não queremos... Claro, porque a Nova Zelândia é não nuclear. Falou, nas nossas águas territoriais, nenhum submarino nuclear com ou sem ogiva nuclear. E o Canadá também não entrou nessa. Você acha que não teve convite ou teve convite e eles recusaram? Não, ela teve que falar desde o começo. Primeiro porque não houve convite. Foi uma negociação trilateral. Certo. Segundo, ou seja, ela é uma Five Eyes que foi completamente jogada a escanteio, assim como o Canadá também. O Canadá, aquele tonto, nem abriu a boca, porque ele não tem o que falar, literalmente. A Jacinda não é nada boba. Ela sabe que como é que chama? A força antinuclear na Nova Zelândia é enorme. Tem um movimento antinuclear fortíssimo na Nova Zelândia. Ela teve que vir a público de cara e falar isso. Nossa, submarino nuclear nas nossas águas? Nem pensar. Ou seja, já tem uma divisão interna. Os 5 óleos, na verdade, agora são 3, na prática. E aí eles querem retransformar esses 3 óleos em 5, mas com outros 2, Índia e Japão, que é justamente o que eles vão discutir na semana que vem em Washington. Scott Morrison vai estar lá, Boris vai estar lá, boneco de pano com 48 teleprompters, evidentemente, e o Japão eles vão mandar, sei lá, algum sushi chef, que eles não têm nem primeiro-ministro no momento. Ô Pepe, então a questão da Índia é jogo jogado. Realmente o divide e impera, a maldição da partição da Índia de 47 vai se projetar para o século XXI. Pois mas conseguiram. Olha, isso é desesperador, porque isso estava na pauta hoje, na SCO. O primeiro discurso importante hoje foi do Modi. Ele estava visivelmente desconfortável, porque ele não sabia exatamente o que falar. Primeiro de tudo, a posição dele em relação ao Afeganistão é quase diametralmente oposta à de todos os outros. Tem algum parentesco com Irã e com Rússia, e é completamente oposta a China e Paquistão, que são os personagens mais importantes do que está acontecendo no Afeganistão. A integração euroasiática com a Índia no meio, a Índia é um personagem secundário, não é um personagem de primeiro plano. Os personagens de primeiro plano, como a gente sabe, são Rússia e China, e agora, Paquistão também, o discurso do Imran foi muito bom, o Raisi. O quarto personagem principal da SCO é o Raisi agora, não é o Modi. E por causa da situação no Afeganistão, os centro-asiáticos têm um papel ainda mais importante em termos de segurança.
por exemplo, o chair da SO no ano que vem é o Uzbequistão. É importante que você tenha, num momento desse, um chair da organização, um dos stands da Ásia Central, porque o tema Afeganistão é o tema principal para todos eles agora. A declaração final, olha aqui, eu vou dar como é que chama? Os temas principais da declaração final do Shambi 2021. Olha o que eles falaram do Afeganistão. Isso está na declaração final, assinada por todo mundo. Ou seja, essa é uma mensagem conjunta de Rússia, China, Paquistão, Irã, Índia, que assinou também, e dos stands. O Afeganistão deve ser independente, neutro, unido, democrático, pacífico e livre de terrorismo, guerra e drogas. Meu Deus do céu, essa é a agenda mais marciana possível, né, para implementar. Chefe, por falar em unido, válido para a gente jogo jogado? Não, peraí. Eu vou chegar lá. Ok. Eu vou chegar lá. Precisa ter uma ordem, senão... Segunda coisa importante. Refugiados, exatamente. A assistência e ajuda regional dada pelos países limítrofes do Afeganistão durante anos, sem dúvida nenhuma, especialmente refugiados. Muitos foram para o Tajiquistão, a maioria absoluta foi para o Paquistão e para o Irã. Então, eles elogiaram entre si os euroasiáticos por essas políticas de ajuda de refugiados e de ajuda direta ao governo afegão, mas também chamaram a comunidade internacional para tomar esforços ativos, muito importante, para facilitar o retorno ao Afeganistão digno e sustentável de afegãos que querem voltar para o país também. Não é o Saigon Remixed, que foi uma coisa absolutamente degradante dos últimos dias da escapada, que basicamente era o povo que trabalhava para a OTAN. Não só tradutores, professoras, famílias inteiras, etc., mas especialmente as forças especiais e as forças de repressão. Especialmente as duas como é que chama? Entidades principais dessa história, que foi a minha primeira grande matéria para esse novo site, The Cradle, em Beirute. Eu fiz uma exposição de como funcionavam os esquadrões da morte no Afeganistão durante os anos OTAN. Tinha duas vertentes, e eram esquadrões da morte da CIA, treinados pela CIA, pagos pela CIA, weaponizados pela CIA e instruídos pela CIA. Um deles era um grupo especial dentro do Diretório Nacional de Segurança deles, em Cabul. Adivinha quem era o diretor deste diretório? O sujeito que fugiu para o Panjshir para se unir a Massoud, Amrullah Saleh, vice-presidente do Ghani. Esse cara era o cara da CIA, no Diretório Nacional de Inteligência. E o segundo era muito mais sério. Era um esquadrão da morte direto, que treinou é muito interessante, chamava-se Coast Protection Force, Força de Proteção de Khost. Khost é uma província do sudeste do Afeganistão. Olha que engraçado, eles treinaram num campo patrocinado pela CIA, treinado pela CIA, quase do lado de um ex-campo da Al-Qaeda, que ficava em Khost também. É um campo da Al-Qaeda que eu visitei em 99, para vocês terem uma ideia. É a coisa mais demente. Você tem um campo da CIA do lado de um campo da Al-Qaeda. É uma coincidência? Claro que não é uma coincidência. Evidentemente que não. E é lá que eles treinaram essa porra desse esquadrão da morte América Latina nos 70 style. Igualzinho. Eram esses caras que iam, não jogavam de helicóptero, mas iam no meio da noite, a lá Breaking Bad, I am the one who knocks, sou eu que bato na porta às 3 da noite. Eram esses caras. Então, esses caras foram eles tinham prioridade nos voos americanos. Eles, a Coterri
a família, de repente, até uma boa parte do village onde eles moravam, né? E todos têm green card, e todos eles foram parar em Ramstein, a base alemã, de onde provavelmente eles vão para os Estados Unidos. Então, isso é um assunto extremamente sério. E está diretamente ligado com a história do Panjshir também, que o Romulo perguntou agora. O Saleh estava no Panjshir até há pouco, fugiu de novo. Fugiu de helicóptero, está no Tajiquistão, ou pode ser que esteja em Tashkent, no Uzbequistão. Não está claro para onde ele foi. Foi para a Ásia Central, fugiu. E o Massoud está provavelmente encalacrado no norte do Panjshir, que é realmente absolutamente inexpugnável. É muito difícil chegar lá. Até para chegar é complicado e para sair ainda é mais complicado. E só se você tiver um helicóptero do Estado, que é o caso que ele teria. Ele está usando ainda os helicópteros soviéticos do pai, do Massoud pai, né? O Saleh, ele arregimentou um monte de gente que ele levou para o Panjshir quando ele fugiu, e alguns desses estão lá ainda. Não foram todos que depois fugiram para o Tajiquistão ou para o Uzbequistão. Tem muitos que ainda estão no norte do Panjshir. Por isso que você vê a mídia local do Panjshir, tem vários tapes no YouTube, mas sem precisão, sem data, sem localização, dizendo, não, as forças estão aqui. Tem um deles que fala, olha, nós temos 50 mil soldados. Imagina, não cabe nem 50 mil soldados no Panjshir inteiro. É uma série de desfiladeiros no alto do Hindu Kush, é absurdo. Então eles dizem, olha, nós estamos lá ainda, a resistência não acabou, etc. e tal. Quem está controlando todos esses caras, ainda que agora seja por controle remoto, é o Saleh, o nosso amigo Esquadrão da Morte. Então, Pepe, esse ex-vice-presidente do Afeganistão, que falou que agora ele é um caretaker, presidente, exercício e tal. O cara é dos 169 milhões de dólares. Você acabou de explicar que ele é um ativo da CIA. O Massoud Júnior é um ativo do MI6 ou é só um tonto? Pior! Ele é pior. Ele é um ativo do MI6, dos franceses e dos sionistas, ao mesmo tempo. É desesperador. Bom, eu fiquei numa posição extremamente desconfortável e eu fiquei muito triste também, porque eu tive que escrever sobre isso. Afinal, eu conheci o pai, que era um homem absolutamente extraordinário, um gigante. A última foto dele viva é com você, Pepe Escobar. A última foto dele viva, a grande foto branco e preto do Massoud vivo, foi o Jason, o meu amigo Jason. Nós fizemos essa viagem antológica juntos em 2001. Depois da nossa entrevista, o Massoud estava assinando algumas ordens antes de ele entrar num SUV que levou ele para um helicóptero que levou ele para o front. E 3 semanas depois ele foi assassinado. A última grande foto em branco e preto é essa foto do Jason. E aí a minha mulher, a semana passada, me mandou de Paris o que eu tinha filmado. Na época eu viajava com uma Sony Mini DV. Eu quase caí da cadeira, porque eu tinha esquecido dessas imagens. Tem o Massoud, os últimos gestos do Massoud. Ele saindo, ele assinando, aí ele bota a mão para abrir a porta para entrar no SUV, alguém pede um negócio mais, ele sai, ele vai rezar uma prece antes de ir embora, ele volta da prece, entra no Jeep e vai embora. E eu não sabia que eu tinha essas imagens em vídeo. Eu botei, inclusive, num dos meus textos, o meu texto sobre o 9 de setembro e o 11 de setembro, eu pedi para abrir com essa foto, que é um negócio muito impressionante. É talvez o último footage dele vivo, registrado, né? Que depois, quando ele foi para preparar a contraofensiva no front, que era uma contraofensiva contra os talibãs na época, a última entrevista que ele deu foi para a rádio, foi para a Radio France Internationale. Então não tinha imagens. Tem eles devem ter esse file, evidentemente. É uma entrevista antológica, a última mesmo. Foi, acho que 2 semanas depois da minha. E aí, 1 semana depois, ele foi assassinado. Bom, o filho é extremamente embaraçoso o negócio. Ele estudou na Academia Militar de Sandhurst. Ou seja, se você estuda em Sandhurst, você automaticamente vira um asset da inteligência britânica. Você é um MI6 por definição. Aí ele foi estudar relações internacionais na City University of London, que é uma escolinha vagabunda, me desculpe.
vagabunda, não é nem de segundo nível, de terceiro nível. Ele não tem experiência militar, não tem experiência política. E tem esse nome descomunal, mitológico, né? No qual ele vem se apoiando já há alguns anos. Claro, tem um prestígio enorme em Paris, por causa do pai. No Parlamento Europeu, também por causa do pai, porque o Massoud, alguns meses antes, acho que foi em abril de 2001, ele fez uma visita ao Parlamento Europeu pedindo ajuda, e isso foi, imagina, foi falado metade da Europa Ocidental na época. Precisa ajudar, ele é o único que luta contra os talibãs, etc. e tal. Então, todo mundo no Parlamento Europeu apoia Massoud Júnior, e, claro, a intelectualia francesa, woke, evidentemente, zionista, como é que chama? De guerras de liberação pelo mundo, à lá Síria, Líbia, Kurdistão, etc., e agora o Panjir. Muito bem personificado, ou muito mal personificado por Bernard Lévy. Por este... bom, eu não posso falar palavrão aqui, né? Pode, eu sou um cara bem... Um pouquinho pode. Eu não posso, eu sou bem educado, eu não posso falar palavrão, mas olha, o BHL é pesado. É pesado. Agora, o mais interessante é que onde ele vai dá errado. Tudo que ele apoiou até agora furou. Tudo. É o Mick Jagger da geopolítica. Ele é o Mick Jagger, exatamente, das intervenções humanitárias, né? Bom, então, e tem um problema sério. O Massoud Júnior não tem apoio nacional. É uma diferença enorme. O pai dele era tão impressionante que todos os pashtuns, talibãs ou não, o respeitavam profundamente. Não, ele foi um dos maiores comandantes militares da história do Afeganistão. Fato, não há a menor dúvida. Por exemplo, o que aconteceu acho que na semana passada? Houve uma altercação com a invasão dos talibãs do Panjir e a tumba do Massoud foi destruída. A lápide de mármore negro, que é muito bonita, por sinal, e o vidro que fica em cima racharam. O que veio a mídia ocidental falar? Os talibãs foram destruir a tumba do Massoud. De jeito nenhum. Teve um encontro armado dentro do shrine, do santuário, que é muito bonito, é no alto de uma colina, no Panjir, super simples, não tem nada, tem só uma construção redonda, tem a lápide no meio, tem um mural com uma bandeira e uma foto do Massoud. É um negócio muito bonito, muito singelo, e uma lápide muito bonita. Os talibãs reconstruíram em menos de um dia a lápide, posaram, mostrando a reconstrução, e com um enorme corbeille, uma coluna de flores ao fundo, e dizendo, não, sem dúvida, mesmo se ele seja o inimigo, nós o respeitamos porque ele foi um grande, como é que chama, herói nacionalista. É outra história, né? E isso para os pashtuns é muito importante, porque o código deles, uma das noções principais do código de honra pashtun é a noção de honra. E para eles, o Massoud, mesmo sendo o inimigo, ele sempre honrou o que ele fez e honrou a pátria afegã. Isso é extremamente sério. E é um negócio impossível de explicar no Ocidente, porque aí você tem que explicar como funciona o Pashtunwali, tudo. Bom, aí é outra história. Hoje em dia que o Ocidente é muito degradado, Pepe, mas você relatando isso me lembrou simplesmente uma passagem de Alexandre o Grande, que se passou no mesmo local, nas montanhas do Afeganistão, onde ele estava perseguindo até o final o imperador persa, aí um destacamento que estava ali à frente. Aliás, o imperador persa foi traído pelos lá que estavam no circo, mataram ele. Alexandre o Grande perseguiu quem matou e tirou a sua própria capa para servir de mortalha. Isso. E honrou ele como um adversário digno. Honrando o adversário. Sabe que o Alexandre aprendeu muito no Afeganistão, né? Você sabe quando ele chegou em Balkh? Balkh é a Balkh milenar que hoje do lado está Mazar-e Sharif, que é a principal cidade do norte. Do lado estão as ruínas de Balkh. E Balkh era a capital da Bactria, que era o grande reino afegão do noroeste do Afeganistão. Quando o Alexandre chegou lá, ele ficou tão impressionado, porque ele foi falar com o sátrapa.
do Império Persa na época, o Oxyartes. Aí ele falou, vou conquistar a sua província. O Oxyartes chegou e falou, tudo bem, só que os seus, como é que chama, guerreiros, eles vão ter que voar. O Alexandre achou isso do mais alto cacete, mais ou menos sem quase nenhum escaramuça ele conquistou a Bátria, deixou o Oxyartes como o reizinho local e casou com a filha dele, nossa amiga Roxanne. Ou seja, não só ele aprendeu, como ele tinha uma enorme apreciação pela noção de combatentes e de honra desse Afeganistão milenar. Na época não era Afeganistão, era uma série de principados, né? Inclusive a gente nem sabe história. Eu fiz uma longa coluna sobre os Pashtuns para o The Cradle, justamente esse site. Deve sair a semana que vem. E aí eu estava na Gênese dos Pashtuns. E tem uma discussão histórica absolutamente fascinante. De onde eles vieram? Então, uma das possibilidades é que eles são descendentes dos Heptalitas. Os Heptalitas, alguns chamavam de hunos brancos da Ásia Central. Não são. Era um povo no que a gente chama de Khorasan, hoje, que é essa área que vai do Irã ao sul do Turcomenistão, ao norte do Afeganistão. Ou eles eram descendentes dos Sakas. E os Sakas, como o Heródoto falava, os Sakas eram uma outra definição dos sítios. Então, os Pashtuns podem ser descendentes dos sítios e dos Sakas. Ou seja, isso explica, na minha leitura, eu interpretei como isso explica o espírito guerreiro deles facilmente. Eles são guerreiros das montanhas, mas são guerreiros do deserto também. Eles combatem tão bem nas montanhas do norte como na província de Helmand, que é um deserto quase saariano, né? Ou nas montanhas do sudeste, onde fica essa divisão artificial entre o Paquistão e o Afeganistão. O Afeganistão à esquerda e à direita as áreas tribais. Isso é a região principal de uma das principais tribos Pashtun. E são tribos guerreiras de montanhas também, que se converteram ao Islã muito tempo depois e se converteram, e inclusive começaram a se chamar Pashtuns, que originalmente não são Pashtuns. E aí, de onde eles eram? Muito provável, eles eram descendentes justamente desses guerreiros da Ásia Central, os sítios e os Sakas. Então, olha, essas últimas semanas, para mim, foi uma viagem tão extraordinária, porque mesclou a minha experiência pessoal com essa reescavação histórica que eu quero tentar fazer justamente para mostrar, pelo menos para algo da opinião pública, de onde vêm esses caras e por que eles são tão badass. Tem razões históricas para eles serem tão badass, né? Ô Pepe, voltando aos pontos principais da declaração da reunião da SU. Vamos voltar para a SU. Se eu começar com os Pashtuns, não acaba mais. Pois é, quando você vai falar do Vale do Paniti, você ajudou a gente a compreender o que está naquela história ali de unidade territorial. Agora, o último ponto que você falou, que é fundamental para o jogo global, é a história do ópio. O que acontece? A minha dúvida, eu vou te perguntar sinceramente. O que acontece? Sim. O Afeganistão, nos últimos 20 anos, se tornou dependente, a despeito da sua vontade, de ajuda internacional. Eu estava vendo uma estimativa que 75% do produto interno bruto. E 10 milhões de crianças dependem do auxílio direto daquela coisa USAID, com aquelas coisas Isso é péssimo, isso é péssimo, porque isso destrói o tecido produtivo. O pessoal não tem como competir, a pessoa para de plantar, não tem como plantar. Claro. E competir com um dumping de produção subsidiada de trigo. Porque chega aquele saquinho de arroz. Isso, assim, e roupa. Faz tudo de doação de gente americana e tal. Então você destrói. O que é mais efetivo? Inclusive, o ex-presidente Lula, na época em que o Graziano se tornou presidente da FAO, dizia que é o seguinte: o ideal é o Bolsa Família. Você dá uma grana para a pessoa que ela vai comprar a produção local. Isso sim. Ajuda a combater a destruição do tecido econômico. Só que o Afeganistão, assim como acontece com o Haiti cronicamente, vem esse dumping de ajuda internacional, acabou com o tecido produtivo local. Então, necessariamente, hoje, a economia depende do que eles conseguem com divisas clandestinamente com a exportação de ópio. Inclusive, passou na semana passada, na RT, um documentário que eles fizeram em 2016 sobre as plantações de ópio. O pessoal depende disso para viver. Então,
você desmamar dessa ajuda internacional que destruiu o tecido produtivo, abdicando no longo prazo dessa receita, é um processo que você tem que trocar a turbina do avião com o avião voando. Então não dá para fazer de uma hora para outra. Então como é que vai ser administrado isso? Eles já prometeram que vão fazer. Isso foi uma das promessas dos talibãs. Veja bem, antes deles, inclusive, formarem o governo ínterim, eles prometeram isso para os russos e para os chineses. Cara a cara, nós vamos acabar com a indústria do ópio. Porque a maneira com que eles estavam, ganhando em cima da indústria do ópio é que os warlords do ópio, a maioria absoluta era da Northern Alliance. Maioria absoluta. Ou seja, eram afiliados da Northern Alliance, do Dostum, uzbek. Saleh estava envolvido nessa história também. Quando ainda estava vivo, o irmão do Hamid Karzai, o Ahmad Wali Karzai, que era o Narcos Afghan. Se um dia a Netflix quiser fazer um filme, ele já tem o personagem. O Narcos Afghan era o Ahmad Wali Karzai, o maior drug dealer do Afeganistão nos primeiros anos, já dos Estados Unidos e OTAN. Ô, Pepe, no documentário da RT, que eu acho que é de 2015, 2016, eles mostram também que havia uma coincidência entre áreas do ISIS-K e plantação de ópio também na época lá. Não é por acaso. Não é por acaso. Bom, ISIS-K a gente vai falar, mas acho que nem hoje não dá nem tempo. Mas aí eu quero falar sobre o ISIS-K mais tarde. Bom, ou seja, o governo estava... como é que chama? Senhores de guerra que estavam na máquina do governo ou trabalhando junto com o governo de Karzai para Ghani estavam ganhando uma baba de dinheiro com exportação de heroína e ópio. O que os talibãs estavam ganhando era um detalhinho. Eles cobravam taxas locais antes da exportação. Eles jamais se aproveitaram de ópio e heroína para consumo interno no Afeganistão, porque isso, para eles, é absolutamente anti-islâmico. Daí o fato de que eles vão caçar completamente esse racket, essa mutreta gigantesca. E isso, por exemplo, quem foi o primeiro a denunciar em grande escala essa história? A famosa rat line da heroína, controlada pelos americanos, grande parte saindo diretamente de Bagram, inclusive. Foi o Seymour Hersh. Tanto assim que foi uma bomba que ele não conseguiu publicar isso nos Estados Unidos. Saiu no London Review of Books, quando ele, escancarou essa história. E quando você publicou na RT anos atrás, sumiu do Google. Você joga no Google, não aparece o resultado. Aí depois eu fiz a minha própria coluna, também usando o que o Sy Hersh tinha descoberto, saiu na Sputnik. Foi a coluna da Sputnik que teve mais... Segundo eles, foi a coluna que mais estourou nos últimos anos. Saiu, acho que, em 2017. Virou um cult, porque ela está escondida, mas vai passando de boca a boca. Virou um cult, sabe? O Google sumiu com essa coluna durante uma época. Você só podia ler a coluna se você entrasse no site do Sputnik. Parece que agora, se você faz um search, ela voltou. Porque muita gente dos Estados Unidos estava querendo ler essa coluna. Foi lida em Washington inteira, me contaram. Na época foi um negócio... Foi quando eu adquiri a minha reputação de agente da KGB. Foi basicamente por causa dessa coluna. Bom, anyway. Mas, Pepe, nessa questão então, do desmame da população mesmo lá, que não está mais plantando e vivendo essa receita do ópio, a China vai dar a bala na agulha para o pessoal fazer esse empréstimo ponte, poder reconstruir isso é o que a gente não sabe, porque não tem smoking gun ainda, mas no pacote que eles discutiram cara a cara, quando o Mullah Baradar, com 6 chefes talibãs de clãs, os mais importantes, veja bem, não foi ele sozinho, tudo no universo pashtun é em consenso. Então ele viajou com a cúpula das diversas facções do Talibã para encontrar o Wang Yi em pessoa em Tianjin, que foi um negócio. Aquilo lá já deu a ideia de que o negócio era
muito sério. E veja bem, isso foi semanas antes da queda de Cabul. Então, esse pacote que eles discutiram entre eles foi basicamente muito simples. Os chineses falaram, acabou, como é que chama? Proteção para qualquer tipo de jihadismo. Não é só os caras do ETIM, o East Turkestan Islamic Movement, o movimento do Turquestão Oriental. Mas todo mundo, Al-Qaeda, ISIS-K, como é que chama? O movimento do Uzbequistão, como é que chama? Islamic Movement of Uzbekistan, IMU. Todo. Acabou. Nada. E aí, exatamente, um governo interno, como é que chama? Inclusivo, que isso não aconteceu, e aí a gente vai tentar explicar por quê, né? Esse primeiro governo ínterim. E nada de drogas, porque o problema de drogas extravasa para todos os vizinhos, inclusive para a China. Para a Rússia, isso é o problema número 1, porque essa heroína que vai pela via do Tajiquistão vai parar justamente no sul da Rússia e depois chega a Moscou. O documentário da RT toca bastante nessa questão. O documentário da RT toca nisso, tem várias rotas. Essa rota do Tajiquistão é super pesada porque vários dos senhores da droga são tajiques. Estavam trabalhando junto com o governo, onde a maioria era tajik. Esse último governo do Ghani era um governo da Northern Alliance, basicamente, né? Tajik. Não tinha pashtuns na cúpula. O Karzai era diferente. O Karzai, ele é pashtun de uma subtribo importante, mas a subtribo dele é ligada à grande tribo do oeste, do sudoeste do Afeganistão, que é a tribo real. Por exemplo, quando o Afeganistão montou o seu primeiro estado no meio do século XVIII, era dessa tribo Durrani. E os Durranis reinaram sobre o Afeganistão durante 230, 240 anos, até o rei Zahir Shah, e eram todos dessa mesma master tribo, Durranis. E o Karzai era de uma subtribo dos Durranis. Então, ele era respeitado porque, ele é da realeza também. E era. Realeza menor, mas era. E isso é importante no universo pashtun também. Tem essas regras hierárquicas e de respeito às dinastias principais, né? Bom, como eles vão conseguir fazer um retrofitting da economia e se livrar do ópio da heroína, ninguém sabe. Está prometido, foi discutido, é uma exigência dos vizinhos. A gente não sabe como isso vai, se desenvolver. E isso vai depender também de se os talibãs vão conseguir achar fontes de renda que compensem a grana que eles vão perder com essas taxas locais sobre produção de ópio. Então, tudo isso está no ar ainda. Um negócio em relação à economia que é importante falar agora. Me mandaram um paper do Paquistão sensacional. É um paper que faz parte do paper que foi parar com os chineses, falando sobre Talibã, sobre a economia afegã, sobre quando os talibãs subirem ao poder, como vai ser, etc. E tal. O paper diz algumas coisas muito interessantes. Basicamente, eles definem a economia talibã como uma economia socialista, que é um negócio para nós quase contraprodutivo, né? Mas é uma economia egalitária, fundamentalmente, especialmente a economia rural, de agricultura de subsistência deles, né? O paper diz, olha, se eles conseguem ter petróleo suficiente vindo de caminhão do Irã, e aí isso é um negócio, certamente os talibãs estão discutindo com o novo governo do Ebrahim Raisi. Manda o máximo de petróleo que vocês puderem. A fronteira está aberta, pode vir de caminhão, pode vir comboios de caminhão como esse que está chegando no Líbano, né? Do Irã para a Síria e da Síria para o Líbano, para aliviar a crise do Líbano. Pode fazer a mesma coisa para nós. Água eles têm do rio, do Amu Daria, que vem do norte, suficiente para irrigar tudo que precisa. E a agricultura de subsistência deles, eles podem sobreviver pelo menos o primeiro ano. O problema são as cidades. E, na verdade, são quatro grandes cidades. Cabul,
Mazar-e-Sharif, Kandahar e Herat. Aí precisa ter comida para essas 4 grandes cidades. Que é isso que ele precisa resolver fundamentalmente. E aí é onde vai entrar o UNDP. Eles estão prometendo, dizendo... Você viu essa campanha dessa semana dos doadores? Prometeram $1 bilhão de ajuda. Ninguém sabe se essa ajuda vai rolar, e se essa grana vai vir, e se os alimentos vão chegar. Mas isso seria suficiente, pelo menos, para o básico das grandes cidades. Pelo menos no primeiro ano. E aí, começando a ter um mínimo de estabilidade e os vizinhos começarem a relaxar um pouco mais e não ter atentados terroristas. Claro, são todas suposições, né? Chegando a uma certa normalidade, daria para estabilizar um mínimo o país daqui a um ano. Agora, tudo isso está em suspenso por causa do primeiro quinzal que eu falei no início da nossa conversa, que foi um elemento extremamente desestabilizador, que foi a formação desse governo interino, onde ficou absolutamente claro o choque interno das diversas facções do Talibã. Os talibãs não são um movimento unitário. A definição mais aproximada seria uma coleção, uma cesta de senhores de guerra, cada um com a sua agenda, local, regional. Se chegar ao poder, ele quer um espólio, ele quer participar das riquezas do Estado e que venha para a região dele, para o clã dele, para a família dele, estendida. Né? E a clivagem principal que é entre o Talibã político, centrado em Doha, no processo político em Doha, que já vem de alguns anos e que culminou com a assinatura em fevereiro de 2020 entre os americanos e basicamente os talibãs. É impressionante. Quem assinou foi o Mullah Baradar. E do outro lado, quem assinou foi o Zalmay Khalilzad, o famoso afegão do Bush, que virou o afegão do Trump. Foi ele que estava negociando direto com os talibãs. Olha, a gente vai se retirar, vamos ver as modalidades, como vai ser, etc. Isso foi em fevereiro do ano passado. Ou seja, desde fevereiro do ano passado, já se supunha na região inteira, os americanos vão embora e esse negócio vai desabar logo. O que ninguém sabia é que ia desabar em 11 dias, no final. Né? Ou seja, em julho já dava para ver que o negócio estava super pesado. Um mês e 5 ou 6 semanas antes da data fatídica, né, 15 de agosto, queda de Cabul, já dava para perceber que esse negócio não ia durar muito tempo. Eles vão chegar lá em setembro, para o 11 de setembro. E chegaram no 15 de agosto. Né? Os russos já sabiam, a inteligência russa já sabia, a inteligência iraniana sabia, e a inteligência chinesa pelos russos já sabia, e os paquistaneses sabiam mais que todo mundo, que eles estavam diretamente implicados nessa história. Né? E aí esse racha ficou claro na formação desse governo não inclusivo. 33 membros, 31 pashtuns, um uzbek e um tadjik. Ou seja, não incluiu porra nenhuma. Né? E o pior ainda, um número desproporcional de postos importantes para os Haqqanis. Aí a gente tem que entrar no misto de narcos e sopranos adaptado aos pashtuns. São os Haqqanis. Tony Soprano, junto dos chefes Haqqanis, é um jogador, é aqueles que brincam de trenzinho, pra vocês terem uma ideia. Isso é que é a barra pesada mesmo, mas é muito pesado. O líder Haqqani, o Jalaluddin, ele é um dos grandes comandantes da Jihad dos anos 80. A família inteira, todos guerreiros. O que virou ministro do interior, quando eu vi a lista, Sirajuddin Haqqani, ministro do interior, eu falei, puta que eu pariu. Mas isso é pior que narcos. Né? Eles botaram um killer como ministro do interior. E, obviamente, o que foi? Teve um pega para capar no palácio. Os Haqqanis falaram, olha, nós somos os comandantes militares dessa história toda. Os nossos guerreiros é que conquistaram o Afeganistão inteiro. Não foi inteiro, foi uma parte, especialmente do leste.
foram outros centros de decisão, por exemplo, que dominaram o oeste e o norte. Os Haqqanis foram basicamente o centro e o leste. Mas na cabeça deles foi o Afeganistão inteiro. Eles estão ligados, eles têm laços diretos com jihadis, eles têm laços com a velha Al-Qaeda. Eles não é nem laços, eles são primos diretos dos talibãs paquistaneses, que são jihadis pesados, em luta direta contra o governo em Islamabad, né? Ou seja, tem uma jihad interna no Paquistão, e os interesses desses jihadis talibãs paquistaneses é muito diferente dos nacionalistas talibãs afegãos. E aí a gente teria que entrar numa discussão também complicadíssima para fazer a diferença entre os dois. Mas para vocês entenderem que, quando se fala de Talibã, você tem os talibãs históricos dos anos que se formaram na Jihad dos anos 80 e chegaram ao poder nos anos 90 no Afeganistão, que são esses caras que estavam em Doha, incluindo o Mullah Baradar, que é um dos cofundadores dos talibãs, junto com o Mullah Omar. E você tem os guerreiros dessas montanhas do sudeste, como é que chama? Irmãs das áreas tribais do Paquistão, que têm ligações com o jihad, que têm uma visão salafi jihad bem diferente, mais barra pesada, que estavam trabalhando junto com a Al-Qaeda durante muito tempo e que estão em guerra direta contra o Estado paquistanês. Então você vê que tem uma série de gradações e de nuances incompreensíveis para o Ocidente, evidentemente. Né? Mas o Ocidente tem alguma coisa a ver, Pepe, porque isso daí é intencional. É um legado da colonização britânica naquela parte que fez questão do divide e impera, deixar um lado, né, um pouco pro lado. Mas isso são os Brits, né, Romulo? A única coisa que eles fizeram como império foi dividir para reinar. A única coisa, na verdade. Além, voltando ao Monty Python, o que os britânicos fizeram por nós? Fizeram as estradas de ferro, um código legal, gin and tonic. É mais ou menos isso, né, Império? Mas o principal é dividir para reinar. Bom, aí teve esse clash gigantesco na formação do governo e ninguém gostou da história. Os únicos que aprovaram, entre aspas, foram os paquistaneses. Por quê? Porque os paquistaneses têm a inteligência militar paquistanesa tem uma ligação muito próxima com os Haqqanis, que podem ser amigos ou inimigos. Eles trocam... tudo nesse universo pashtun é uma questão de alianças, que dura de um dia para o outro, literalmente. Mas a ISI conhece os Haqqanis bem, dá para conversar com eles, porque eles conversam o tempo todo, e eles estando no governo em Cabul, uma profundidade estratégica fundamental para os paquistaneses, que é a doutrina de segurança militar do Paquistão não muda nunca. Profundidade estratégica, que é o quê? É você ter um território extra de retaguarda numa confrontação contra a Índia. Isso não mudou e não vai mudar nunca, o que é um problema muito sério, porque eles são prisioneiros dessa visão, entende? Bom, o que aconteceu antes do anúncio do governo? O chefe da ISI, imagina, o espião número 000001 do Afeganistão, do Paquistão, vai lá em Cabul, fotografado, tomando cafezinho no hotel, né? E o que ele foi fazer lá antes do governo ser anunciado? Mas todo mundo interpretou pelo que foi mesmo. Ele foi lá dizer, olha, esse cara aqui, esse cara ali, esse cara lá, etc. E não deu outra, né? Então o Paquistão ficou satisfeito, entre aspas, e todo mundo achou um horror. Os russos não gostaram nada, especialmente porque o embaixador russo em Cabul, que é um cara super bem preparado, o Zirnov, ele estava conversando com os talibãs todo dia, praticamente. E acho que ele ficou sabendo na última hora a composição desse governo. Eles não gostaram. O Putin, pelo que a gente sabe, não gostou nada, porque ele estava esperando um negócio mais inclusivo. Inclusive, hoje, no discurso dele, hoje em Dushanbe, ele falou repetidamente inclusivo. E essa, como é que chama? Essa declaração final da cúpula da SCO, um dos pontos mais importantes é um governo inclusivo. Eles não vão renegar essa história.
Eles não vão aceitar um governo com 98% de pashtuns. De jeito nenhum. Ô Pepe, uma pergunta. Quando veio Diga. esse choque de não haver nenhuma concessão na representatividade com as outras etnias e minorias religiosas, eu fico pensando se a chave não está nessa palavra provisório, governo provisório. Provisório. Uma forma de fazer uma Isso. pressão, de botaram tudo para chegar numa posição com uma alavancagem de negociação para chegar no meio termo ali depois do governo definitivo. Corretíssimo. E isso o Shaheen, um dos porta-vozes, o mais bem preparado, o Shaheen era o porta-voz do grupo político em Doha. Ele é o principal porta-voz político dos talibãs. O Zabihullah, que é o cara que fica em Cabul, ele está lidando mais com assuntos internos. O Shaheen, ele tem um outlook mais internacionalista, ele fala inglês super bem. Sabe quem ele era? Você acredita que eu lembro dele em 2001, na embaixada afegã em Islamabad? Ele era o assistente do embaixador. Ele era o segundo do embaixador dos talibãs em Islamabad em 2001, um pouco antes do começo do bombardeio americano, da invasão americana. E ele falava inglês e ele traduzia para a gente o que o embaixador falava. O Zaif não falava inglês. E o Shaheen é que traduzia para a gente nas coletivas. Hoje ele é o principal porta-voz. Ele é um cara super bem preparado, conhece o mundo, sabe, lida super bem com mídia. Ele é um cara importante para eles como a face que os talibãs querem projetar de moderação, né? Agora, com os Haqqanis na história, o negócio vira um abacaxi que não tem tamanho. E por isso que eles precisam, o mais cedo possível, de chegar a um governo não ínterim. Esse ínterim já começou a trabalhar, mas o ideal seria, em 1 ou 2 meses, eles formarem um governo definitivo, inclusivo. Os dois porta-vozes já falaram, sim, esse é um governo ínterim. A gente precisava de ter um governo para começar a trabalhar. Vai ter o governo definitivo, vai ser anunciado, e aí nós vamos chamar os nossos convidados, incluindo, evidentemente, Rússia, China, Ásia Central, etc. e tal. Então, espera-se que isso seja entre o próximo 1 e 2 meses. E aí vai ter que ser um governo inclusivo, sem dúvida. Então, tá nesse, como é que chama? Nesse interregnum, que é muito perigoso, porque a impressão que está passando, inclusive para quem quer que tudo isso dê certo, ou seja, todos os vizinhos, esse dissenso interno dentro dos talibãs é muito, muito sério. Porque, basicamente, é um dissenso entre os guerreiros e os políticos. E eles não vão conseguir resolver isso com um passe de mágica, entende? Bom, isso, fechando então passando finalmente para o quinzal principal, que é o principal acontecimento do século XXI em termos de Eurásia até agora, que foi a cúpula de hoje em Dushanbe, 20 anos da Organização de Cooperação de Xangai, fundada há 20 anos atrás, um pouco antes do 11 de setembro, olha que loucura. Foi fundada em julho de 2001, 2 meses antes do 11 de setembro. Ela vinha desde o fim dos anos 90 conhecida como 5 de Xangai. Era a Rússia, a China e 3 da Ásia Central. O que eles queriam? Combater terrorismo, extremismo e separatismo, que é uma agenda bastante chinesa, né? Por isso que chama 5 de Xangai. A iniciativa foi chinesa, os russos foram em cima, os centro-asiáticos também, porque na época justamente tinha Al-Qaeda e Talibã, que na cabeça deles era tudo um bando de terroristas. Embora houvesse, claro, enormes gradações nessa história. Em 2001, virou a Organização de Cooperação de Xangai, basicamente lutando contra terrorismo, separatismo e extremismo. Durante os anos 2000, e especialmente nos 2010, ela foi evoluindo para uma espécie, não de uma OTAN euroasiática, mas basicamente um mecanismo de integração econômica. É fascinante ver como isso foi mudando através dos anos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Fórum de São Petersburgo de 2014. Tinha uma mesa redonda da SCO. Eu estava excitadíssimo, porque era a primeira vez que eu ia ver uma mesa redonda da SCO ao vivo. Eu era o único ocidental na sala. O único. Estava um monte de russos, um monte de chineses, tajiks, uzbeks,
e um cara ocidental. Sabe o que eles falaram o tempo todo? Business. Eles nem falaram de segurança, jihadismo, Al-Qaeda. Falaram de business o tempo todo. Aí que eu levei um choque. Nossa, é outra história. E isso era um negócio que você não via em lugar nenhum, porque ninguém falava sobre isso, sabe? Essas reuniões eram quase coisa de sociedade secreta. Cada vez que a gente tocava no assunto em Washington, em Bruxelas, imagina, isso é um clube de blá, 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 não vai dar em nada, não é importante, etc. E tal. Na hora que ficou importante, já era tarde para os ocidentais, porque já tinha virado, com a entrada da Índia e do Paquistão, pegou quase todo mundo e faltava uma peça fundamental, porque estava sob sanções da ONU e não podia, o Irã. E hoje, oficialmente, foi no terceiro, acho que o quarto discurso hoje do dia, o mais importante foi o do Xi. No meio do discurso, o Xi fala tacitamente: hoje estamos abrindo os procedimentos para a inclusão do Irã na Organização de Cooperação de Xangai. Uma bomba. E anunciada pelo próprio Xi, né? Depois o Putin, no discurso dele, Putin falou quase a mesma coisa, em quase as mesmas palavras. Ou seja, é o imprimatur das duas grandes potências, o Irã agora é dos nossos, está na nossa mesa. Ou seja, acabou tudo que a gente viveu e sofreu da maximum pressure de todas as administrações americanas que a gente possa imaginar para isolar ou destruir ou nuclearizar, ou seja, o que for o Irã. Acabou. A partir de hoje acabou. A gente entrou num outro paradigma. E esse paradigma está todos os principais atores da Eurásia, e veja bem um negócio super interessante. Quem não estava na mesa hoje, nem como observador? A Turquia. E o nosso amigo Erdogan, ele deve estar... Ele não vai dormir hoje, porque todo mundo que conta na Eurásia estava hoje em Dushanbe, todo mundo falou, o Irã, o Raisi fez um discurso sensacional, falando... Ele citou, inclusive, em vários parágrafos, por que deu errado toda a história na Síria, e falou, isso não vai mais se repetir. Falou do eixo da resistência. Ou seja, o principal representante do eixo da resistência está agora sentado na mesma mesa com Rússia e China. Isso é um negócio brutal. Bom, do ponto de vista dos americanos, que nem sabiam que existia algo chamado Organização de Cooperação de Xangai, é o famoso 1-2. É como se fosse um Muhammad Ali 1-2 no fígado e no estômago. O primeiro é o momento de Saigon revisitado, e o segundo é o Irã dentro da SCO. Bye. Essa questão aí que você falou da Turquia, o Erdogan, de uma forma esperta, inclusive prestigiando o interesse nacional, sempre jogou, né, com a rivalidade Ocidente, potência eurasianas, para tirar um melhor deal para a Turquia. Só que a gente está chegando num momento de definição, né? Então você vê essa coisa da Austrália, a Índia caindo para um lado de vez. Então não dá mais, está uma hora de definição. Se eles não escolherem, vão escolher por eles. Então já não chama para reunião. E olha que interessante. Hoje eles formalizaram o convite para 3 outros países virarem o que eles chamam de partners de diálogo, dialogue partners. Adivinha quais são os 3? Arábia Saudita, Egito e Catar. Olha que interessante. Bom, e Catar, a gente sabe que tem uma influência fortíssima no Afeganistão. Catar, eles posaram desde o começo como mediadores entre o Ocidente e os talibãs. Não é por acaso, por exemplo, que eles conseguiram arrumar o aeroporto de Cabul em 24 horas. É um milagre o que eles fizeram. Os americanos saíram como porcos. Tem footage de repórteres afegãos, e podem achar no YouTube, tem footage absolutamente alucinantes. Eles destruíram o terminal doméstico do aeroporto de Cabul, os americanos. Eles destruíram até as maquininhas. Inacreditável, inacreditável.
Bom, os catares, que com aquele aeroporto magnífico que eles têm em Doha, eles têm um know-how excepcional, mandaram uma equipe gigantesca, em 24 horas botaram o aeroporto para funcionar. Então, isso é outra história. Então, o papel do Catar no novo Afeganistão com os talibãs vai ser super importante. O Egito está se movimentando. E a Arábia Saudita, claro, está completamente esnobada por todo mundo, inclusive pelos americanos, né, que retiraram os Patriot Missiles da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é tratada agora como lixo. E tem um vasto setor em Washington que quer botar a culpa do 11 de setembro na Arábia Saudita de vez. Isso é uma campanha interna em Washington, que é uma campanha completamente diversionista. Não vamos falar daqueles usual suspects. São esses caras aqui que são os perigosos. É o que está acontecendo agora. Então, a Arábia Saudita está precisando de alianças em algum lugar. Então, o fato é que eles vão poder conversar com os grandes da Eurásia, na mesma mesa, mas com observadores, já é um passo para eles, entende? Então, tudo isso está se mudando a uma velocidade impressionante. E, exatamente, o Erdogan vai ter que fazer uma aposta estratégica brutal, talvez a maior aposta estratégica da vida dele. Você não vai ficar jogando entre OTAN e Eurásia, acabou. Você vai ter que se decidir. E se você decidir a OTAN, você vai estar completamente marginalizado de tudo que está acontecendo aqui. E os chineses, inclusive, vão passar esse recado para os turcos. Olha, tudo bem que as novas rotas da seda atravessam o território turco, mas vai ser só isso. Vocês vão ser um país de trânsito. Nós não vamos investir em vocês. E isso, para eles, vai ser uma afronta brutal. Para eles, eu digo, a máquina Erdogan é uma afronta brutal. Porque uma coisa é você investir 400 bilhões de dólares no Irã a longo prazo e investir zero na Turquia, vizinha. E isso pode acontecer, se eles tomarem atitude, digamos, contra os ventos da história, né? Bom, esse é o resumo. Um segundo, Piero Lai. Vou passar para vocês, inclusive peço para vocês organizarem as perguntas para o Pepe do que faltou abordar. É muito rápido, muito rápido. Diga, Piero Leiner, nosso mestre contra a futura da guerra híbrida. E o Iraque, Pepe? Ai, meu Deus, o Iraque é um assunto à parte, Piero, porque falta 3 meses para o fim do ano, basicamente, né? Como é que chama? As PMUs, People Mobilization Units, onde entra o Hashd al-Shaabi, que é, digamos, um Hezbollah embrionário iraquiano, eles estão apostando que eles vão fazer uma guerra de atrito tão forte com os americanos que eles vão conseguir terminar expulsando os americanos do Iraque até o final do ano. Isso é uma aposta estratégica que eles estão fazendo. Porque eles sabem que se isso acontecer, a Síria, os americanos vão ter que sair também, porque as linhas de supply da Síria vêm todas do Iraque. Não, os americanos não são autônomos no nordeste da Síria. Então, o Iraque, nos próximos 3, 4 meses, é fundamental o que vai acontecer. Se isso vai acontecer mesmo, como é que chama? Aumentando a pressão política, que é a parte, os curdos que estão representados em Bagdá, todo mundo quer os americanos fora de vez no fim do ano. E a gente sabe que eles nunca caem de vez de fora, né? Por exemplo, o reposicionamento deles no Afeganistão vai passar para uma guerra híbrida e nas sombras. A gente sabe perfeitamente que eles vão manipular a ISIS-K, que eles vão voar jihadis para cima e para baixo, que vai ter atentados bomba não identificados. Vai ser uma guerra nas sombras nasty, que é o que eles fariam no Iraque se eles forem expulsos no final do ano também. Então, o Iraque está num interregno similar ao pré-momento de Saigon. Ô Pepe, você falou aí do Nordeste da Síria. Qual a importância da mensagem central daquele encontro surpresa entre o Putin e o Assad ter sido que não é mais tolerável que forças estrangeiras não autorizadas e não convidadas pelo governo local estejam ocupando o território sírio? Pois é, isso significaria que teria uma operação de contra-inteligência no terreno contra eles? Eu acho muito arriscado. A Syrian Arab Army e os russos não iriam arriscar um negócio desse, uma confrontação direta com os americanos. O que eu acho é que a guerra de atrito vai ficar mais forte. Como é que chama? Vai ser um espelho dessa guerra de atrito no Iraque. Ela vai passar para a Síria também.
E eles têm como fazer isso na Síria. Eles podem usar, como é que chama, inteligência de guerrilha de terreno do Hezbollah. Eles podem usar tudo que eles aprenderam no cerco de Idlib. Eles podem usar toda a maquinaria russa de vigilância do espaço. E isso vai ser coordenado com o Iraque também. E vai ser coordenado com as diversas milícias iraquianas. Então, o que a gente acha é que o eixo da resistência no terreno vai estar cada vez mais integrado. E é o que as inteligências dos dois países estão discutindo, e certamente foi... Bom, claro, não vazou nada, como a gente sabe. Certamente foi um dos assuntos principais que o Putin discutiu com Assad. Muito bem. Vou passar para os nossos amigos Sebastião Tapp e Piero Larne perguntar aí se há algum outro aspecto que eles gostariam de ressaltar e ouvir a análise de Pepe Escobar. Mas antes eu vou trazer aqui a interação em tempo real da nossa comunidade. Pepe, você tem um grande admirador que está num dos Five Eyes, está no Canadá. E ele pegou aqui um videozinho mostrando exatamente o que você falou. Lá o pessoal do Talibã reinaugurando a lápide do Massoud Senior. Aqui, do Massoud, né? Mostrando. E eu vou, nesse momento, retweetar para quem quiser ver esse vídeo. Tá lá. Ótimo você botar esse vídeo. Agora eu vou mostrar um outro vídeo que é apenas de 30 segundos, enquanto eu falo, que é o seguinte. Sim. Você colocou um fio no Twitter lá que bombou. Aliás, Pepe Escobar está no Twitter. Deixa eu só dar uma introdução. Diga lá. Eu fiz uma aposta estratégica errada nos anos 2000. Eu optei pelo Facebook em vez do Twitter. Foi um erro brutal. Eu construí o meu Facebook como uma espécie de quase um mini website, achando que eu podia fazer um mini website sem ter que cuidar de um website. Porque no Facebook eu podia escrever, fazer artigos mais longos, etc. e tal. Até que um dia aconteceu o inevitável, a conta foi cancelada. E aí eu fiz a aposta errada, vou tentar consertar agora. Mas, Pepe, a aposta é certíssima, é você ficar na retaguarda do Telegram que você já tá. Porque o Twitter é faz que é um pouquinho mais tolerante. Um monte de gente já me falou a mesma coisa. Olha, se policia, que senão eles vão te caçar na primeira semana. Bom, mas aí eu escolhi uma data chave para entrar no Twitter. 9/9, o assassinato do Massoud. Eu queria falar do 9/9 no assassinato do Massoud, e 2 dias depois eu podia entrar com um negócio forte, que foi aquela série que eu fiz com o Insider do Deep State. Então eu entrei no Twitter com um objetivo muito claro. Essa série do Insider está exatamente na tela agora e não podia ser outra data. Você postou em 11 de setembro, aniversário de 20 anos. Claro. Aí aqui para o pessoal ver, e eu comentei aqui embaixo, você falava da questão que ninguém quer falar, né? Todo mundo falou, e as 2 torres que caíram, os focos de luz, lá, mas tinha uma outra, não tem terceiro foco de luz assim. Que é o tema mais importante. É o tema crucial, é o prédio que não foi alvejado e despencou. Pois é, aí eu peguei aqui e fiz um comentário embaixo, colocando o seguinte, Pepe, vou fazer uma tradução, tá em inglês, porque a maior parte das pessoas que seguem é anglófona. Eu vou ter que, olha, sobre a questão do edifício número 7 do World Trade Center, o pessoal diz, né, é um ditado popular, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aí eu perguntei, quanto valeria, então, esse clipezinho de 30 segundos desse edifício, o World Trade Center número 7, colapsando, com nenhum avião perto, na frente, atrás. Quanto será que vale? Colapsando a G 9,8 metros ao quadrado, não, né? Na verticalzinha, olha, atenção, o que eu estou mostrando aqui, olha essa fumacinha aqui mostrando uma coluna sendo, supostamente detonada com explosivo, não sei. Você vê essa linha reta aqui na coluna, aqui, que eu estou mostrando com o cursor, caindo direitinho na vertical, sem nada. Quanto vale esse clipezinho de 30 segundos? É que você vê, não é por outra razão que ele está invisibilizado, é muito difícil. Claro, aqui, nessa postagem está com 2.500 visualizações, mas eu espalhei por todas as redes e eu esforço você fazer que nem eu. Eu tenho esse clipezinho salvo no Telegram para toda vez que eu precisar encontrar. Esse clipe está em alguns dos melhores documentários sobre o 11 de setembro, tem esse clipe. E eles têm o famoso clipe da repórter da BBC anunciando a queda 20 e poucos minutos antes da queda real. Isso é melhor do que qualquer sketch do Monty Python, né? E tem também aquele depoimento fantástico do Trump. Tem aquele depoimento do Trump falando, olha, isso aí tá esquisito, parece explosivo e tal. Não, esse do Trump tinha sumido da
do YouTube, e ele voltou o ano passado, alguns dias antes do 11 de setembro do ano passado. Inclusive, vários de nós colocamos o link. Tinha sumido durante anos. Uma coisa interessantíssima que não está no... Essa fonte do Deep State conhece o Trump muito bem. E o Trump falou para ele, é absolutamente impossível. Eu conversei com os meus engenheiros que fizeram a Trump Tower, foram alguns dos mesmos engenheiros que construíram o World Trade Center 1 e 2. Eles me disseram que é absolutamente impossível. Precisava ser... Nenhuma frota de Boeings derrubava. Que na verdade são... O que é um Boeing? É uma lata de cerveja gigante, no fundo. É incapaz daquilo lá começar a perfurar, como é que chama? Estruturas de aço e de ferro. E os físicos falam que a temperatura de combustão do querosene não atinge os graus para derreter as vigas de aço. Mas tudo bem, sem essa discussão. O terceiro prédio que não teve avião nenhum é o quê? Foi o Espírito Santo, o Espírito Profano? Justamente, que é uma das coisas mais importantes que está nesse thread. E eu acho que muita gente não percebeu. São duas frases. Basicamente ele fala, a gente tinha que resolver essa história, porque um prédio estava em pé e deveria ter caído e não caiu. Ou seja, ele deixa implícito que já estava tudo pronto para demolição controlada, mas não tinha um motivo, que seria justamente ou um outro avião ou uma das torres cair em cima dele. São duas possibilidades. Vários bons analistas pensam que a melhor possibilidade seria uma das torres, a queda ideal dela projetada seria em cima do World Trade Center 7. O problema é que ela caiu por demolição controlada certinho, né? E aí ficou aquele prédio com tudo pronto para demolição embaixo, sem ser atingido por nada. E ele tinha que cair de qualquer jeito. Isso está no thread. Isso foi uma das coisas possíveis de publicar. Ele falou algumas outras coisas que são escabrosas. Se eu publicasse, eu ia tomar um tiro. Pois é. E ele ia ser identificado, porque ele fala na primeira parte do thread. Ele estava no conference call no começo da tarde do dia, onde eles foram chamados, e aí eu deduzi serviço secreto. Escuta, a gente tem um abacaxi, precisa resolver já. Como faz? E foi aí que eles resolveram. Não, como é que chama? Desmonta a Torre 7 e a gente tem que achar um motivo. E o motivo era justamente Osama Bin Laden e toda aquela história, que não estava pronto até o começo da tarde isso, hein? Eu lembro inclusive da minutagem de cabeça. Às 11 da manhã já tinha gente falando que era o Osama Bin Laden. Um deles era o Paul Bremer. Este filho da... Bom, esse tem que falar. Este filho da puta, ele era dono de um escritório de investimentos no World Trade Center. Vários dos empregados dele morreram no 11 de setembro, 200 e poucos, etc. E tal. Depois ele virou o comandante daquela forças de coalição no Iraque em 2003. Muitos de vocês devem lembrar. O cara com quem o Sérgio Vieira de Mello tinha que lidar todo dia, e eu não sei como o Sérgio fez para aguentar, porque esse cara é o pior filho da puta possível, era o Bremer. Pegando a Angelina Jolie, de repente, entre uma reunião e outra, pegando a Angelina Jolie, dava mais leve. O Sérgio podia ser uma raposa, né? Ele foi uma raposa para lidar com esse cara. Pepe, o pessoal comenta que na cobertura do prédio 7 haveria um escritório da CIA. Isso é lenda urbana? Não, dentro. Tá. Dentro. E outra coisa, você falou aí... Sabe quem trabalhava lá também? Era o John O'Neill. O John O'Neill é um cara que estava investigando toda a história pré-9 de setembro. Inclusive o fato de o FBI não investigar um monte de gente que estava na lista. Seria interessante ver... Adivinha quem morreu numa das torres? John O'Neill.
Pois é, seria interessante ver quem faltou fortuitamente nesse dia do escritório da CIA. E também me falaram, Pepe, eu não sei se é lenda urbana, que é o seguinte. Você falou aí que agora essa história de botar para jogo a Arábia Saudita é um diversionismo com relação a outros interesses, aí os suspeitos de sempre. Já me falaram, claro, não sei se é lenda urbana, que se você pegar a lista de quem, assim, né, com alguma afinidade com esses interesses, faltou naquele dia, das grandes corretoras e tal, aí você vê, pô, mas todo mundo teve esse tirocínio, pô, hoje eu não vou trabalhar, o tempo tá bonito, eu vou pro parque e tal. Aí você a lista de discrepâncias é absurda. Por exemplo, numa das torres estava a Cantor Fitzgerald. Imagina, eu tenho amigos em Hong Kong que trabalhavam na Cantor Fitzgerald. Não foi quase ninguém. Não foi quase ninguém. Não, é completamente absurdo. Andares inteiros não foi quase ninguém. Bom, a lista de discrepâncias é um negócio tão... Se vocês quiserem 2 ou 3 análises ultra meticulosas, vocês vão no site do Ron Unz Review. Tem uma análise dele, do Ron, com um monte de links. E tem um artigo do Laurent Guyeno, um scholar francês excelente, que absolutamente desmonta tudo. Talvez seja o artigo mais completo desses últimos anos, desmontando de todos os lados e apontando, adivinha para quem? Para os suspeitos de sempre, mas com provas. A sentença de morte no audiovisual francês do Thierry Meyssan foi ele aparecer lá e falar, olha, gente, isso aqui tem alguma coisa esquisita e tal. Aí aquela autoridade lá que regula o audiovisual francês, essa pessoa não pode mais aparecer em nenhum canal da França. Exatamente. Bom, é impressionante. O Thierry, na época, ninguém tinha chegado a esse nível de, como é que chama? Debunking, né? De destruir a narrativa em vários pontos ao mesmo tempo. E a história do Pentágono, então, ele matou em cima na hora. Ele mostrou que o que sobrou foi aquele buraquinho no terceiro anel do Pentágono, que é um buraquinho redondinho, que aparece justamente como uma cabeça de míssil que passou, e, como é que chama? E a pulverização absoluta de um Boeing 767 dentro de três anéis do Pentágono ultra reforçados. E a impossibilidade de você pegar um Boeing daquele e passar no chão tanto tempo, paralelo ao chão para pegar. Eles estavam voando a 10 metros do chão. E segundo a velocidade catalogada na época, era mais de 400 km por hora. Tudo isso é absurdo. O avião teria se desmilinguido a 400 km por hora a 10 metros do chão. Qualquer um que estudou física... de luz. Derrubou, segundo o Pinheiro, derrubou postes de luz ainda por cima. Ou seja, é um negócio tão absurdo para quem estudou física básica, né? Bom, das informações que não convém à narrativa oficial, a pergunta, aquele United, aquele voo, foi abatido ou teve lá a revolta do pessoal? Qual é a visão que você considera mais provável? Testemunhas oculares, na época, viram um avião militar branco sobrevoando perto da trajetória do United Airlines. Certo. E está quase provado que foi uma ordem que veio do Cheney. Abate. E isso, inclusive, claro, não taxativamente, mas em vários dos livros publicados por americanos sobre o 11 de setembro, fica no ar a possibilidade número 1 de que foi ordenado pelo Cheney. Não. Tem que abater. Então não teve nada de revolta a bordo de heróis nacionalistas. Mas faz filme bonito, aquele filme United 96, né? No filme fica lindo, né? Muito bem, considerações e perguntas para Pepe Escobar, começando com Sebastián Tapia, diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Abra seu microfone aí, mandei uma invitación. Invitación. Bien, no, quería preguntarle a Pepe cómo ve, no estuvimos hablando mucho de lo que es la integración euroasiática, cómo están avanzando estos procesos con la Organización de Cooperación de Shanghái. También antes estuvimos hablando del Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia.
la integración incluso del eje de la resistencia, ¿no? Digamos, son dos procesos que van... Acréscimo, Sebastião, porque a gente falou isso antes de entrar no ar, talvez o Pepe possa colocar na resposta dele, que é o seguinte, o Estado da União é praticamente uma fusão que já vem sendo trabalhada desde os anos 90, que ficava entre a Bielorrússia ser reintegrada, a Rússia, né, como oficialmente uma confederação, mas as Forças Armadas serão uma só. Então, a Rússia vai aumentar sobremaneira a sua fronteira direta com a OTAN, Polônia, Lituânia e tal, Romênia, uma coisa complicada. Mas é algo mostrando que é a hora de decidir. O próprio Lukashenko, Pepe, ficou aquela coisa, assim, tentando... Mesma coisa do... Né, um mini Erdogan, pegando um do lado, do outro tal. Mas aí quando o pessoal tentou derrubar ele agora, ele falou, olha... Só tio Putin garante. Hoje. Pois é, aí foi agora. Tava lá hoje. Exatamente. Tava lá hoje. Pois é. Tava lá hoje e teve uma bilateral com o Lavrov. Pois é, por favor, prossiga, Sebastião. Claro, Bielorrússia é partner de diálogo da SCO. Claro, y además también Bielorrusia es parte de la Unión Económica Euroasiática. E da União Econômica Euroasiática, exato. Bom, a Bielorrússia está completamente integrada a todos esses mecanismos, sem dúvida. Sí. Por eso, vemos en Eurasia todos estos movimientos de integración que avanzan cada vez más, incluso incorporando el sudeste asiático, en China con el RCEP, ¿no? Digamos, todas esas discusiones. Y en América vemos todo lo contrario, ¿no? Digamos, desaparece la UNASUR, el Mercosur está en discusión ahora con Uruguay que quiere negociar solo con China. Todo, digamos... eso es interesante. Uruguay quiere una bilateral especial con China. Y Brasil también. Brasil también, pero no se animó todavía a decirlo, digamos. Uruguay ya anunció que va a negociar un tratado de libre comercio con... No pasando por el Mercosur, ¿no? No, solo directo Uruguay con China, como si pudiera sacar algún número mejor que negociando en conjunto, ¿no? Sí, exacto, ya. La calle Pou apunta por eso, ¿no? Entonces, otra forma de desarmar el Mercosur más, ¿no? Pero a pesar de todo esto, hay una esperanza ahora este sábado con la CELAC. México llamó a construir o a retomar la CELAC y transformarla en una especie de OEA sin Estados Unidos, ¿no? Digamos, ¿no? Darle más... sin la OEA, sí, exacto. Porque la OEA también está en su peor momento, ¿no? Con Luis Almagro siendo cada vez... es hoy en día el ministerio de las colonias, como decía Fidel, ¿no? Digamos, sin duda. Entonces, ¿cómo ves este contraste? ¿Estamos yendo, digamos, acá en América contra del movimiento de la historia? Es usted que puede elaborar mucho mejor que yo. Sí, porque yo no sigo América Latina. Usted es el especialista de América Latina. Ahora, me gustaría escuchar tu análisis. In fact. Mi análisis. Bien. No, sí. Bueno, sí, básicamente es eso. Estamos destruyendo lo poco que teníamos armado por movimientos, digamos, de presión por parte de Estados Unidos, ¿no? Digamos, toda la movida del Grupo de Lima contra Venezuela y demás vino influenciada por Estados Unidos como reacción a este fin del avance sobre Asia, ¿no? Cuando Trump empieza a replegarse de Afganistán, comienza a disminuir, por ejemplo, la cantidad de tropas en Irak y en Afganistán, vuelve a concentrarse en América Latina, ¿no? Entonces Venezuela vuelve a hacer el cupo, se le vuelve a pedir el cambio de gobierno, aparece la figura de Guaidó, ¿no? Todas esas cuestiones, porque efectivamente Estados Unidos está viendo que no tiene tanta influencia en otras regiones y se vuelve a replegar sobre lo seguro, ¿no? Volviendo a la doctrina de Monroe, ¿no? Al fin y al cabo. Sebastián, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque todos sabemos, el muñeco de pan no va a durar mucho, ¿no? Debemos prepararnos a una presidencia Kamala, que es un horror cósmico, ¿no? Porque es completamente controlada por esta estructura invisible de los demócratas woke, completamente alucinados, ¿no? Pero hay un consenso en Washington en relación a Venezuela. Quieren una intervención
coste lo que costa. ¿Cómo tú ves la posibilidad de, por ejemplo, alguna cosa se pasar un poco más radical en Venezuela en el próximo año, por ejemplo? Bien, hay que ver cómo salen las elecciones ahora en noviembre, ¿no? Digamos, es el gran escenario, porque tenemos la negociación que está llevando adelante ahora el gobierno con la oposición en México, ¿no? Como lugar de diálogo, con apoyo de Noruega, con apoyo de Rusia, digamos, con varios países mediando entre ellos, que ya tuvieron alguna serie de acuerdos, dos acuerdos principales, uno donde tanto gobierno como oposición van a reclamar o apoyar el reclamo venezolano sobre la Guyana Esequiba, ¿no? Una región que es la mitad de Guyana, que Venezuela reclama como propia. Y la otra es que acordaron tanto gobierno como oposición recuperar los activos venezolanos en el exterior que han sido, digamos, afectados, sacándolas de la órbita del gobierno venezolano, ¿no? Ajá. En eso entra la refinería esta en Citgo en Estados Unidos, monómeros en Colombia, digamos, de toda la serie de activos que, bueno, o el oro que está secuestrado en el Banco de Inglaterra, ¿no? Que el gobierno británico todavía no decide si dárselo al verdadero gobierno venezolano. Sí, lo confiscaron, ¿no? Lo confiscaron. Efectivamente. Pero ese argumento de la confiscación se cae a partir de que se sientan a negociar en México y la oposición reconoce a Maduro como el gobierno, como el verdadero gobierno venezolano. Entonces, la discusión ahora es, bueno, ¿qué pasa con todos estos activos? Deberían volver al gobierno venezolano, cosa que Estados Unidos y Gran Bretaña no están hacer. Entonces ahí va a haber un problema con Estados Unidos a partir de noviembre, porque en esta elección se van a presentar todas las partes del sistema político venezolano, tanto el gobierno como la oposición más dura, la oposición más blanda, la oposición incluso socialista que cortó con el PSUV, todos van a tratar de obtener su parte en lo que son gobiernos provinciales y municipales, ¿no? Digamos, son casi todos los estamentos del gobierno, salvo el gobierno nacional. Y dependiendo de ese reparto, digamos, ahí se va a ver la verdadera dimensión de poder de cada una de las partes en el pueblo venezolano, ¿no? Entonces ahí puede ser que Estados Unidos vea un crecimiento de la oposición y trate una salida más suave, por decir así, negociando con ese poder, o se vea acorralado por un triunfo bolivariano, y ahí habría que ver hasta dónde llega. Uau. Ainda sobre essa questão da Venezuela, eu não sei se vocês repararam, mas nos veículos da mídia OTAN, eles voltaram a bater na história como que chama? Aquele grupo Wagner, que seria o equivalente da Rússia, das empresas contractors de... Pois é, exatamente. E aí eles frisavam, né, eu vi um mapinha lá, acho que foi na BBC, mostrando os países em que estariam presentes esses mercenários, inclusive fariam a segurança pessoal de Nicolás Maduro. Então não sei se o pessoal vai apertar um pouco, só que é aquela coisa do sujo falando mal lavado. Eles vão falar de mercenário, fazer muito mais, se tem nessa história aí, do que eles chamam de Wagner, né, a organização, sei lá o que, muito mais são as Blackwater, a Aegis e o caramba da vida, né? Então, enfim, não sei o que virá daí. Algo a acrescentar, Piero Laine? Perguntas aí, o Escobar está esgotando o tempo dele, está exausto. Eu vou desmaiar, é 1h da manhã e agora é hora de desmaiar mesmo. Então, pergunta final, Piero, desculpem. Hierarquiza mais importante. É uma pergunta tipo sim ou não. Não, assim... E acabou meu vinho, eu não posso nem responder nada sem beber. Eu não sei se vocês falaram disso antes, mas, enfim, voltando só à questão da papoula. Considerando que a CIA perdeu essa fonte de financiamento lá no Afeganistão, onde que eles vão botar agora? Aqui, na América do Sul? Vai ter plantação de papoula por aqui? Já tem no México, Não sei se vai ter a escala suficiente, mas já tem no México há um tempo. Pois é, eu já falei sobre isso em outras lives, acho que foi com os americanos, inclusive. Seria o Golden Triangle, os meus vizinhos aqui do norte. O problema é que não tem lugar para eles, não tem espaço para eles. O Triângulo Dourado está completamente tomado pelas máfias ligadas às máfias chinesas,
pelos ultra barra pesadas Mon, Karen, Kachin, que controlam o território fronteiriço com o Laos, Myanmar, Laos, Tailândia. Eles já dominam tudo. As linhas de distribuição, umas que vão para a China e outras que vêm por aqui, pela Tailândia, e depois por portos, vai para o resto do mundo, não tem espaço para os americanos. Uhum. Ao contrário dos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, onde eles controlavam tudo. E eles tinham grana na época para subornar todos os chefes locais. Agora, não adianta. As alianças já estão feitas, as redes de distribuição e os canais de distribuição já estão sedimentados há anos. A grana que se faz mais do Triângulo Vermelho não é nem mais dourado, desculpe, não é nem mais heroína, é metanfetamina. A gente chama de Yaba aqui. Yaba é uma pilulinha. Você vai em qualquer ginásio aqui na Tailândia, a garotada está toda em Yaba. E isso é um fenômeno, imagina, na Ásia, distribuído pela Ásia inteira. Não tem espaço para a CIA. E eu acho que vai sobrar em algum lugar na América Latina. Pois é. Pepe Escobar, muito obrigado por fazer um panorama geral, mas também trazendo para o que em alguma medida, a felicidade da Eurásia com a saída dos gringos se traduz numa infelicidade nossa enquanto latino-americanos. Infelizmente, a atenção, mais do que nunca, eles precisam nos sangrar, botar droga na gente, enfim, né? Não, você tira, né, descobre para cobrir um santo, descobre outro e tal, e a gente vai seguir discutindo aqui. Pepe, no replay, sim, certamente você vai assistir a última pergunta que eu farei agora para Sebastião Tapia, que é o que está acontecendo na Argentina, o que ele pode falar do resultado da eleição. Isso eu vou ouvir depois. Amanhã eu quero ouvir cuidadosamente. E a carta de Cristina, né? Você manda carta de Cristina, né? Scripta manent, como é que é? Verba volant, scripta manent. Então ela seguiu aí. Exactly. Muito bem, Pepe Escobar. Olha, última coisa. Não se esqueçam. Uma guerrilha campesina derrotou o Império. Demorou 20 anos. Guardem isso aqui. Não esqueçam. Tchau. Valeu, Pepe Escobar.